Olá, povo do gelo! Olha só, mais um episódio do nosso programa Mundo Ice. Seja bem-vindo e você sabe que é uma pessoa muito especial, um empresário que está nos acompanhando. Eu já quero iniciar de uma forma diferente. Nós somos iniciantes nesse setor, né, dos programas, do podcast, e os outros eu esqueci de pedir no início dos programas para que você dê uma moral para a gente, para se inscrever no nosso canal, para clicar no joinha, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas assim como você, para adquirir conteúdos extraordinários. E olha só, nós não trazemos conteúdo só sobre gelo, sobre máquinas de gelo. Você já percebeu que o nosso primeiro programa foi com uma consultoria empresarial. Na última semana, sim, uma história de um casal, né, que entrou no mundo do gelo lá do zero com as máquinas comerciais e depois, hoje, já com as máquinas industriais, inclusive da Ice Generation. E hoje eu trago algo ainda mais especial e atual. Eu digo que o futuro chegou, né? Então eu estou com duas pessoas especiais aqui hoje que vão falar sobre inteligência artificial. Mas eu quero apresentar então primeiro o Regis, né? Que eu descobri hoje que não é Regis, eu gostaria que se apresentasse de uma forma melhor. E o nosso Daniel, que também vai fazer a sua apresentação e hoje vai falar sobre inteligência artificial generativa. Vamos lá? Regis, que não é Regis, pode fazer a tua apresentação aí para essa galera que nos acompanha sempre aqui no Mundo Ice. É um grande prazer estar aqui, imenso, estar com o nosso amigo. O meu nome é Reginaldo de Castro. Fui batizado do apelido de Regis, então ficou. Eu sou o idealizador e fundador do Laboratório de Inteligência Artificial Generativa, que fica em Blumenau, e também sou o CEO. E estamos aqui para responder algumas perguntas em relação aos nossos negócios. Perfeito. Meu nome é Daniel Becker, faço parte do time de engenharia e tecnologia, especificamente ali, né, na atuação da gestão dos projetos, na arquitetura, né, do que a gente precisa fazer. Então, a gente pode até dizer que, né, Regis, mais negócio, aqui mais técnico, então a gente veio trazer esse equilíbrio aqui para o papo, né, dependendo de como for a orientação aqui, mas a ideia é que a gente consiga esclarecer um pouco, né, em línguas mais claras ali, o que é isso, né, e fluir também para uma pegada um pouco mais aplicada ao negócio. Queria até enfatizar aqui, né, que nosso laboratório ele está fazendo praticamente um ano, né, mas nossa expertise de mercado ele já vem de muito mais tempo. Então, já viemos lá de uma fábrica de software, né, que é a Lizard TI, então ela manteve, né, o laboratório, idealizou essa questão de trazer um pouco mais voltado, então, específico para a inteligência artificial generativa, que é esse tipo hoje, né, que vem sendo mais falado, que é um boom aí, todo mundo hoje, né, vê isso sendo falado pela internet, né, mas de fato o que é isso. Então a gente pensa hoje aqui em trazer um papo mais tranquilo e fluido sobre esse assunto. Já vamos pedir para que vocês contem a história de cada um, como cada um entrou, mas o Daniel falou sobre equilíbrio, né? E até eu percebi algo já antes, porque a gente já se conheceu um tempo atrás, mas até eu vi que os sotaques são bem diferentes, né? O Daniel Sim. fala um pouquinho mais parecido com o que eu falo aqui, né? O Daniel é de um estado, o Regis de outro, é isso? Isso. Como que aconteceu esse encontro aí? Como vocês se conheceram? Vamos lá, para a gente começar. E o Regis já pode começar contando, né, a história, como que entrou nesse mundo, qual foi o início, qual foi o primeiro passo, até chegar hoje no primeiro, né? Eu acredito, conversando com como a gente conversou no início ali, talvez seja um dos primeiros do Brasil, Isso. né? Se não o primeiro, mas o primeiro laboratório de inteligência artificial generativa de Santa Catarina, isso é certo. Isso, com certeza. Eu acho que 2016 eu cheguei aqui em Santa Catarina, fiz alguns trabalhos por aqui. Eu, na Paraíba, que é da onde eu sou, eu tinha uma empresa de tecnologia pequena que foi adquirida, alguns clientes foram adquiridos e eu tive convite para vir para cá. E aí eu trabalhei por um ano fora da área por conta de contrato. E posteriormente a gente montou a fábrica de software em 2016. E como uma fábrica de software comum, a gente veio trabalhando com algumas empresas, né? Tivemos contratos também internacionais e ficamos focados em Open Finance e também desenvolvimento de software. Entendi. Foi aí que eu conheci o Daniel. A gente começou a Já trabalhar aqui em junto. Santa Catarina. Já aqui em Santa Catarina. Então, tu veio para Santa Catarina a convite por conta da primeira empresa de software. Isso, exatamente. Entendi. E depois que a gente se conheceu, que eu vi que realmente ele
tinha uma competência muito grande, já muito novo. Eu decidi investir bastante em relação ao crescimento dele na empresa e também vi também uma possibilidade da gente crescer junto. E em alguns anos a gente fez muitos trabalhos juntos e veio a oportunidade de colocar o laboratório. O laboratório de inteligência artificial ele foi aberto dia 9 de agosto do ano passado. Mas a gente já trabalhava desde 2022 com inteligência. Minha esposa faz aniversário dia 8, então um dia depois vocês fazem aniversário de fundação da empresa. Isso, inclusive vai ter uma comemoração, a gente vai estar junto lá. Esquece convite, né? Claro, com certeza. Então, trabalhar com inteligência artificial desde 2022 foi um primeiro passo importante que nós chegássemos aonde a gente está hoje. Então, em pouquíssimo tempo, de agosto para cá, é um bebê ainda, o laboratório, né? A gente conseguiu alcançar empresas consideráveis, né? Principalmente da região. E o que a gente vem fazendo nas empresas é muito importante porque existe muita dúvida para como implantar no nosso dia a dia, como implantar no dia a dia do funcionário e como automatizar, como melhorar. Então, foi bem interessante esse período lá para cá. Show. Então, veio lá da Paraíba. Qual a cidade lá da Paraíba? João Pessoa, no Paraíba. João Pessoa. E agora nós vamos pro Daniel, né? Eu já nasci em Camboriú mesmo. Camboriú aqui do lado, então. Do litoral, né? E daí a minha relação com tecnologia ela já vem desde lá de casa já, né? O meu pai, apesar de ser da área da educação, esteve sempre envolvido nessa questão toda de hardware, né? Então a gente tá falando de peça de computador e todo esse contato com instalação de software, manutenção de computadores, então já comecei lá atrás com isso, né? E quando eu entrei na faculdade ali em 2018, ainda não tinha contato com programação, essa área realmente digital, né, do negócio, só a parte física, né, das peças. Estando em contato lá, foi então que eu consegui perceber que eu gostava muito mais dessa área, né, da parte de programação, construção de código. Então, em 2019, um ano depois, né, eu estive envolvido em projetos extracurriculares, então já seriam coisas para ser feitas, né, fora do horário de aula. E é ali que eu tive contato então com a inteligência artificial já. A gente vem... 2019. Então a gente vê que ela ficou muito mais famosa ali por 2022, 2023. Mas até deixa uma curiosidade aí para você pensar aí, né, antes de eu soltar. Você faz ideia de que ano que começou ali a inteligência artificial? Então vou deixar um segundinho para você pensar. E olha só, né? É bem interessante porque a inteligência artificial ela já era trabalhada lá em 1940, tá? Então, caraca! Entre 40 e 50 que começou-se a pensar nisso. Então a gente fala já sobre uma área da academia, né, que o pessoal já vem trabalhando, só que não tinha poder computacional para isso. Então o que a gente viu, né, e construiu lá na faculdade foi mexendo com transformação de modelo do zero. Então isso já me trouxe uma bagagem, né, inicial quando o Regis, eu lembro até hoje, né, que foi uma conversa ali que teve no WhatsApp mesmo que o Regis viu. Poxa, né, essa possibilidade de mercado hoje de pesquisa e desenvolvimento que a gente viu que poderia usar de artimanha, principalmente aqui em Santa Catarina, né? Muitas empresas deixando o investimento aqui ir para o federal, né? Sendo que poderia reverter com incentivos fiscais para projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente já mirou para isso, né? E pensou, pô, como poderíamos inovar construindo um laboratório de pesquisa e desenvolvimento? Foi associado a essa inovação muito grande no mundo todo de inteligência artificial, unificou isso, né? E pensou-se em ativamente ir por essa linha. Então trouxe essa bagagem mais técnica, né? E o Red trouxe de negócio para a gente conseguir iniciar muito arriscadamente até que foi, né? Sempre aquela questão que o pessoal já... O Red até pode dizer melhor, né? Essa questão de... tem gente que diz, né? Pô, ter certeza que isso vai dar certo, né? A gente sempre escuta... O negócio eu aprendi nessa caminhada que a gente tem que andar com aquelas pessoas que acreditam na gente e deixar de ouvir aqueles que limitam o nosso sonho ou tentam sabotar os nossos sonhos, né? Porque todo negócio eu acho que tem um risco, tudo. Se quem ingressa em um novo emprego, ele vai passar por um risco. Eu lembro, eu trabalhei no meu início na refrigeração, foi como operador de sistema de refrigeração, operador de sala de máquina. É o início, no último programa eu até falava com o casal que participou. É o início, vamos dizer, a base para tu entrar em uma área sem ter conhecimento nenhum, formação nenhuma, né? Que alguém te ensina lá
ó, aperta isso, liga isso, desliga, né? Primeiro, e aí eu já era gerente de manutenção e cuidava de todo o setor, eu tinha um bom salário na época. Eu tive que tomar uma decisão, né? De sair de uma empresa que eu já tinha uma estabilidade, tinha conhecimento, tinha confiança dos proprietários na época, para ir para uma outra empresa. Olha só, eu tomei a decisão de sair para uma empresa para ganhar menos. Né? Sabe o que acontecia? Por que eu fui ganhar menos? Porque eu trabalhava com equipamentos bem analógicos e veio já um equipamento com sistema, com software e tal, automatizado. E eu, cara, se eu não tiver um conhecimento diferente, como é que vai ser lá na frente? Eu sempre tive um pensamento de empreender, de um dia montar um negócio. Quer dizer, eu sei de uma empresa que eu tinha uma estabilidade financeira na época, já tinha o conhecimento da equipe para ir para algo novo, né? Então talvez lá encontrassem pessoas que não iam fazer sentido dia a dia, que talvez pudessem se dispor com a minha forma de trabalhar, ganhando menos, por incrível que pareça, e é um risco, e até é um momento de empreender. E a maioria das pessoas, olha só, né? Principalmente dentro da nossa casa. Por quê? Às vezes querendo nos proteger, né? Que eles falam, qual é o conceito? Não, mas é arriscado. Nos proteger a casa. Então, em algum momento, a gente tem que decidir, tem que saber quando ouvir, quem ouvir e tomar decisão. Todo momento a gente vai tomar uma decisão. Talvez se vocês tivessem tomado a decisão de ouvir algumas pessoas que era arriscado, que hoje talvez estaria vendo o sonho de vocês ou esse projeto extraordinário aí, né, com outra pessoa realizando. Então eu acredito que todo negócio, a gente sempre tem que estar tomando uma decisão. E ela precisa ser tomada. E para a gente saber o resultado, tem que colocar em prática. Mas olha só, como tu falou, caraca, 1940, 43, por ali já cara, estava sendo trabalhado. para te falar a verdade, eu acreditei os últimos 2 anos aí, que é o que a gente tem visto ultimamente, até as pessoas transformarem em realidade uma foto, falando, conversando e entre outras coisas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês para a gente iniciar. Como definir o que é inteligência artificial? O que é? Para quem é leigo, só vê, às vezes, tem algumas pessoas que só por conta da mídia, das propagandas, veem a inteligência artificial vendo uma foto se tornar, tendo vida, vendo um texto, pedir para montar um texto. O que é inteligência artificial? E primeiro essa resposta, depois eu tenho uma outra pergunta. Fica à vontade, Daniel. Bom, existem muitas definições que a gente pode trazer até, né? No geral, geralmente estão associadas mais técnicas, mas se a gente trouxer até um pouco mais superficial assim do negócio, né? A capacidade de gerar, né? Gerar conteúdo novo. Se a gente for delimitar uma grande régua assim, que a gente fala, né, desde 1940, né? A gente pode botar uma grande régua no tempo que é IA tradicional e IA generativa, né? Então o laboratório ele é focado nessa questão da IA generativa, apesar de a gente trabalhar também com a tradicional. Tradicional, antes você tinha que realmente fazer um investimento muito alto. Quero transformar aqui um gerenciador de conteúdo para ver classificado, por exemplo, né? Sugerir um produto novo, né? Uma recomendação. Aham. Então eu tinha que treinar meses aquela inteligência lá para ela conseguir fazer somente essa tarefa. Não poderia pegar todo o investimento e trabalho que eu fiz e aplicar ela para, por exemplo, isso de detectar alguma coisa numa imagem. Eu tinha que fazer um novo investimento, um novo estudo nessa área e ter algo muito pesado nesse sentido. Então alguém teve essa ideia de realmente, para essa IA generativa hoje, né? O que aconteceria se eu pegasse todas as informações que tem na internet, né? Generativa, todas as áreas, por conta geral. de ter acesso a tudo. Todas as áreas, tudo que está na internet, tudo que é público, né? Então, realmente, ela foi possível graças também a dois grandes fatores, né? O avanço computacional e a parte também de internet a internet das coisas e também a Big Data, toda essa questão de muitas informações na internet, né? Se a gente for falar antes dos anos 2000, quanta informação que tinha na internet? E depois, né, dos anos 2000. Então, cada ano que passava, mais conteúdos ficavam na internet.
Então foi possível pegar toda essa informação da internet, estou falando de bilhões de artigos, informações públicas, e treinar um modelo que fosse mais geral, né? Então ele não é especialista em nada, mas eu consigo fazer pequenas alterações nele para ele gerar um conteúdo específico para determinada área, por exemplo, algo da literatura, resumir algum texto, gerar uma imagem. Então, ela tem todo esse treinamento de todo o conhecimento geral, e eu não preciso, então, ter aquele investimento, aquele trabalho de fazer algo específico para determinada área, né? A gente consegue fazer personalizações usando um comum treinamento desse modelo. Então, ela tem essa diferença principal, né? E ela pode atuar não só para essa questão de gerar conteúdo, mas ela pode atuar quando eu falo de gerar informação, estou falando de tudo, no atendimento, na parte de analisar a gestão da empresa, na parte de vendas, então RH, todos os setores ali ela pode ajudar na geração de alguma informação, de algum conteúdo. A próxima pergunta até seria de onde pode ser usada a inteligência artificial, como hoje a gente fala com o público, né, que na maioria trabalham com fábricas de gelo, indústria de gelo. Uma empresa como outra, né, que a gente acaba muitas vezes separando fábricas e indústrias, mas o processo, a estrutura de gestão, a maioria são as mesmas, né? Então, quando trago aqui para o pessoal da fábrica de gelo, eu convidei o Daniel e o Regis, porque em há um tempo atrás já, a gente conversava e a gente está adquirindo o trabalho deles para a nossa empresa, né? E eu queria que vocês trouxessem como hoje alguém que tem uma empresa, né? E pensando assim, em uma fábrica de gelo, que tem equipamentos, tem processos, né? Como pode ser utilizado a inteligência artificial dentro desses negócios? Hoje a gente se pergunta aonde a gente não usaria. Eu acho que a gente conversa muito sobre isso, a gente se surpreende muito. Claro que, obviamente, num atendimento externo, um atendimento que vem do cliente para você, é o primeiro passo e bem óbvio hoje em dia. Só que podemos trabalhar com otimização de processo, mitigação de erros humanos, de custo também, em todas as áreas da empresa. Então, a gente já tem projetos em RH, temos projetos também na escolha de alocações de profissionais, a análise de conversas, a análise de atendimento, conversas no WhatsApp, para ver. Às vezes você tem um time de vendas e esse time ele tem melhores vendedores e também tem aqueles vendedores que precisam de atenção e treinamento. Então você consegue ver quem performa melhor e como, por que ele performa melhor. No atendimento de CS, que seria o sucesso do cliente também. E na parte de gestão, claro, com certeza, a gente analisar todos os dados históricos, trazer para um relatório facilitado, dinâmico, intuitivo, para ajudar nas decisões. E você falou um pouco em máquinas, né? Então, existem hardwares hoje que estão conectados às máquinas. Perdão, porque eu estou bem gripado hoje. Aí esses hardwares que estão conectados e que trazem informações, eles geram informações, geram dados para ser transformado em informações, em dashboards, mas só que precisamos analisar esses dados, analisar essas informações e tomar decisões. Então, hoje a gente consegue juntar o hardware com a inteligência, baseado na tua estratégia desse ano, né, o planejamento estratégico, e trazer, por exemplo, quando é que a gente tem que comprar mais máquina, analisando o operacional, ou então quanto tempo de vida essa máquina tem, e deixar com que a inteligência artificial generativa seja um ativo, seja proativo, que ele te avise, que ele busque você para trazer informações. Eu ia até trazer isso. Dentro da parte de automação ou automatização dos processos, onde a gente poderia utilizar, né, Isso. a inteligência artificial. Então, a gente pensa às vezes só que a interface ChatGPT é perguntar para ter a resposta, mas quando o Regis traz isso na questão da proatividade, é justamente ela levar a informação, né? Então, tá no operacional, tá acontecendo determinado processo, né? Entender ali em que momento que tem algum ponto de atenção, tá com um atraso, um problema crítico ali. E às vezes eu tenho N fatores aqui do meu processo que fica complicado estar monitorando cada minuto.
Então, às vezes, acontece uma janela de 1 hora ali que para alguma coisa e isso já impacta, né? Se a gente está falando sobre o nosso processo, né? Totalmente. Então, ela poder avisar você, né? Isso, e hoje como se trabalha muito com a questão dos números, né, do negócio, tentando captar a maior quantidade de dados para tu poder chegar até no custo final do produto, no tempo, como está chegando até o cliente, a qualidade que o produto tá chegando ao cliente, ao desempenho dos equipamentos, tudo isso impacta, né? Isso. E o que eu vejo? Eu vejo um cérebro pensando e conectando tudo para gerar o resultado final, que é a informação que é necessário. Eu lembro que quando a gente conversou pela primeira vez, a primeira entrevista, que até então fui lá para conhecer, depois a gente marcou, vocês vieram aqui trazer uma apresentação, né? Depois de uma entrevista comigo, que como a nossa ideia aqui é criar um processo desde o momento que fechou uma venda até a informação dos processos dos setores da produção. Né? Controlar toda a cadeia, né? E, Desde da venda, né, até a entrega, né? Isso aí. cara, isso faz toda a diferença dentro de um negócio, né? Porque eu vou falar de uma dor que a gente tem aqui hoje. Pela manhã a gente já fez até uma reunião que a gente está buscando deixar tudo pronto para quando a gente colocar o sistema de vocês, né, estar 100% alinhado para funcionar. Quantas pessoas às vezes são necessárias para chegar nesse resultado final, e se uma pessoa talvez nesse processo errar, lançar um dado diferente, esquecer de fazer um lançamento, né, como isso pode impactar. E eu vi, a gente está conversando, a gente contratou vocês, que também eu posso contratar um produto meu, isso. Vocês criam a minha inteligência artificial Também. e eu posso até entregar para o meu cliente. Isso. Tem essa possibilidade também? Baseado no teu negócio, a gente vai te ajudar primeiro, entender como, depois a gente pode criar um produto seu, que no caso você tem a sua própria cadeia, né, de clientes, que você atende, Sim. e distribuir para todos os clientes. O que a gente está fazendo é melhorando o teu processo e depois distribuindo para a cadeia que você atende. Que até na nossa conversa, é um pensamento nosso futuro, porque o que a gente pensa aqui na Ice Generation? Que o nosso sucesso depende do sucesso dos nossos clientes. Com certeza. Então, hoje vocês chegaram aqui, estava carregando 2 equipamentos, um para o Rio Grande do Sul e um para o Paraná, né? Na hora que vocês chegaram, estava exatamente nesse momento. Então, se cada um deles tiverem sucesso, né, na empreitada deles, nesse empreendimento, quando eles retornarem para comprar equipamentos, né, de acordo com que é o nosso atendimento, que a gente vai entregar, lógico, o sucesso deles vai fazer eles retornarem, comprarem, e logo a gente vai ter sucesso. Por isso que hoje nós estamos aqui com o programa Mundo Ice. Esse programa aqui é para levar isso, esse conhecimento, para que eles tenham conteúdo suficiente para se destacarem no mercado, né? Porque eu acredito que o mundo é transformado através do conhecimento, né? Vocês hoje estão trazendo algo que, para o momento, é indispensável. Mas imagina se esse conteúdo tivesse na cabeça de alguém fechado, né? Que proveito teria? Exato. Então, quando eu trago vocês aqui o consultor empresarial, o Ronaldo, que teve no primeiro episódio, a história do casal que veio contar o início, como chegaram até um equipamento industrial, eu entendo que eu vou entregar lá para o pessoal que está nos assistindo conteúdo para que eles possam trilhar uma jornada. Sabe aquele risco que tu falou no início? É mais arriscado quando a gente começa sem saber para onde ir, sozinho, só com uma ideia, mas quando já se oferece isso aqui, facilita a jornada, né? Então essa é até a nossa ideia de o que vocês têm para entregar para que chegue aos nossos clientes, as pessoas que nos acompanham, que ainda não são clientes, mas que logo eu tenho certeza que vai entender o nosso propósito, vai ser. Eu até queria pontuar que essa questão ali de exploratório, né, da inteligência artificial, a gente reparou, né, que durante o ano passado havia muita
incerteza, né? Ainda por ser algo novo, né? As empresas ainda estarem aplicando, dos retornos de investimento, né? Dessa certeza realmente de que sempre vem uma tecnologia nova, causa isso nas empresas no geral, né? Será que é o momento? Será que isso vai vingar? Será que isso me traz retorno de investimento? E a gente percebeu, né, que a gente pode até pontuar aqui que a era digital, né, quando chegou, a era inovação, né, era diferencial você ter algo digital na sua empresa. Hoje, né, independente do setor que inclusive estou falando até do próprio setor aqui, né, da indústria do gelo no geral, ter o digital não é o diferencial, é o necessário já hoje. Hoje é você tem que ter um obrigatório. sistema, tem que, né, não pode estar mais somente no papel, né? 100% da empresa, né? Obviamente. E a inteligência artificial ela acaba sendo agora, né, nessa curva que a gente está vivendo hoje, o diferencial. Então, é o momento de quem consegue aplicar na sua empresa, quem puder estar olhando para isso já, trazer um posicionamento melhor, né, em relação aos demais concorrentes. Olhando até para isso, né, eu tenho aqui, né, os números também que, por conta dessa incerteza, a gente já tem hoje números de retorno de investimento. Então, isso a gente consegue provar, né? Temos hoje já empresas que aplicaram durante o ano passado inteiro e que no mesmo ano colheram um retorno de investimento. Então, esse custo que é hoje para você idealizar um produto e desenvolver ele não passa de 6 meses. Então, em 6 meses hoje uma empresa ela consegue idealizar isso e desenvolver já um produto de inteligência artificial no seu negócio. Sobra até daí, vamos pegar, né, um ano do começo até o final, né? Sobrou 6 meses para você já colher os frutos disso, né? Então, a Google também, que é bem conhecida, né? Ela fez uma pesquisa pelo planeta inteiro durante o ano 2024, pegando de janeiro até janeiro desse ano. E eles trouxeram números realmente bastante altos, né? A gente está falando ali de mais de 85% ali de empresas que investiram em inteligência artificial tiveram ganhos de 6% a mais na receita. Então, traz retorno de investimento, né? Desenvolver projetos de inteligência artificial, existe uma probabilidade muito mais alta de você conseguir ter esse retorno do que não tem, né? Então, hoje você pode ficar mais tranquilo que tem case, né? A gente também tem no nosso site ali e também entrando em contato com o laboratório, a gente consegue deixar mais seguro e mostrar, né, o que a gente já fez. Esse 6% é um acréscimo, sem contar toda a facilitação no processo como um todo, né? Com certeza. Vamos lá, o setor do gelo hoje, né, vou falar um pouquinho do que eu entendo como funciona. Desde a fabricação, a produção, a logística de entrega, desde o tirar pedido até entrega para os mercados. Entendendo mais ou menos assim o básico desse negócio. Onde vocês acreditam que a inteligência artificial faria mais diferença? Pareceria mais o resultado? Por exemplo, eu vejo uma dificuldade em rotas, tirar o pedido, como controlar. Eu tenho muitos clientes que falam, cara, tem que estar em cima, tem que controlar para entender quanto saiu do estoque, quanto retornou, sabe? Para saber se fez a visita para o cliente que tinha que ser feita. Entendendo um pouco sobre isso, como vocês acham que a inteligência artificial aplicada mais se destacaria? O pessoal, sabe, mensuraria o resultado? Então, numa visão macro, isso. Claro, é o custo. É o conhecimento de onde está o custo. O que eu vejo nas indústrias que eu visito hoje, indústrias que têm 120 funcionários, 4 mil, 40 mil, sempre está baseado em qual é o meu custo. Então, quando a gente tem dados espalhados, não estruturados, então fica sempre aquela dúvida. E o controle também do gasto dos setores. Então, existem setores que têm o orçamento, seja enxuto ou não, está estourando o orçamento porque não tem um controle de pedidos, não tem um controle do que está comprando. Às vezes até acha que tem e não tem, né? Na maioria dos casos. Então, sempre o levantamento, a estruturação dos dados para que a gente trabalhe e o levantamento do custo primeiramente. Claro que quando a gente visita a empresa, a gente faz um diagnóstico primeiro. A gente emerge ali no trabalho de vocês, entende bem, conversa com todos os setores para poder ver aonde, no momento, a gente vai conseguir trazer o retorno do investimento mais rapidamente.
Isso gera uma confiança entre a empresa, gera uma confiança também na tecnologia. Sim. Deixando isso claro, aí a gente parte por setor, sempre pensando no retorno do investimento, principalmente em indústria, qualquer 1% já é muita coisa. Então a gente se baseia muito nos dados históricos para ver aonde a gente vai mitigar o custo. Talvez alguns, quando o Daniel fala em 6%, mas 6%. Porque grande maioria dos empreendedores em geral, não vou falar só do setor do gelo, tá? A maioria nem faz tanto essas contas, né? A grande maioria, essa é a verdade, principalmente aqui no Brasil. E imagina 6% de 100 mil. Exatamente. Imagina 6% de 1 milhão. Né? É. Agora, multiplica vezes 12. 12 meses no ano. Né? Às vezes é um investimento em um equipamento, um novo equipamento. Né? Cara, pode ser aplicado 60 mil, ou 6 mil, ou 600 mil reais, dependendo do valor do faturamento da empresa, é considerável. Né? Então, 1%, 2%. E eu digo que quando as pessoas têm a clareza de todos os dados que podem ser coletados, né, no final, eu acho que pode chegar bem acima disso, tá? Com certeza, né? Parte de 6 para cima, né? É. Esse percentual de retorno. E é muito... isso que eu sempre falo, né? Que o dado, ele é a riqueza, né? Do que sempre foi a internet, né? E com a inteligência artificial, torna-se mais ainda. A gente está dizendo que ter as informações hoje, de repente eu tenho uma informação que eu nem penso que ela pode ser valiosa e eu não estou daí armazenando ela em nenhum lugar, né? E quando eu digo nenhum lugar, é nem às vezes anotando. Tá na cabeça de alguém, ou tá falado, eu não tô anotando em nenhum local, seja digital, seja de planilha, seja de papel. E às vezes aquilo tem um valor. Que por eu desconhecer da inteligência artificial, de como funciona isso, né? Eu não consigo perceber o real valor daquela informação, daquele dado, né, na verdade. Nesse processo de transformação, né, o dado, um conjunto de dados, eu tenho um número aqui solto, outra informação aqui, e elas juntas, né, transformam o que a gente chama ali de informação. E a informação, ela gera o quê? Um conhecimento. Então, esses são os 3 passos, né? Dados, informação e conhecimento. E para eu chegar no resultado, que é o conhecimento, ou seja, aquilo que me traz um valor que eu consigo tomar uma decisão, a gente precisa ter isso bem construído, né? Por isso que na nossa especialização, que a gente percebe um diferencial em relação a todas essas empresas no mercado, né? Que a gente realmente dedica uma atenção especialista para aquela empresa. Entender realmente do processo ponta a ponta, né? Eu digo quase como o Ronaldo tá no time ali, né? Como se fosse realmente uma consultoria que a gente vem junto, né? Uhum. Porque de repente a gente entra lá para aplicar a inteligência artificial, mas a gente percebe que tem etapas antes que devem ser trabalhadas. Então a gente ajuda a estruturar esse processo, né? E prepara bem a base para daí sim, quando encaixar a inteligência artificial, a gente consegue ter essa garantia do retorno de investimento. Em relação a muitas outras empresas que de repente só quer encaixar lá IA no seu negócio e deixa com você para aprender como usar e de repente daí não serve, realmente viu que não é o melhor local para se colocar ela, porque tem que trabalhar antes na base. Às vezes recebe, mas não aprende como aplicar. Pelo que eu entendi, vou passar para o pessoal aqui o meu entendimento como de quem está nos assistindo. Então, se eu contratar um sistema, a IA, para colocar um sistema como um todo na minha empresa de gelo, né? E eu alimentar todo o sistema, em qualquer momento eu consigo números, dados de... Por exemplo, o Adriano precisa viajar, precisa tirar umas férias, só que nunca consegue, porque está sempre pagando conta, sempre com o colaborador, eu preciso saber se está produzindo a quantidade certa, se está trabalhando a quantidade de horas, se eu tenho lucro, se eu não tenho, se eu estou pagando mais do que estou recebendo. Eu consigo, com a IA, com o sistema todo alimentado, coletar em qualquer momento qualquer informação. Por exemplo, eu vou lá no meu sistema, preciso saber quantos pacotes de gelo eu vendi nos últimos 15 dias. Ela vai me fornecer essa informação. Por vários canais, né? Por vários canais. Quanto foi o meu faturamento nos últimos 30 dias? Ela vai me oferecer essa... Com certeza, a gente já tem casos, indústrias,
e também distribuidoras que tem vários dados, como você falou, parecidos, que ele vai buscar até pelo WhatsApp. Então você está Até no pelo WhatsApp, pergunta, ele está conectado à tua empresa, ele vai buscar lá nas tuas férias. Ele coleta a tua informação e tu Isso. vai lá nas férias saber os últimos 10 dias, quais as visitas, quais os pontos foram visitados. Vai buscar. Ele consegue Consegue entregar tudo trazer. isso. Consegue trazer por texto, por áudio, consegue Por te áudio avisar, consegue te avisar também, sem você buscar o que está acontecendo. Basta a gente criar alguns gatilhos para que ela entenda o teu planejamento, o que tu busca de informação, e a gente consegue, a partir do momento que chega o dado interessante, disparar para você como mensagem. Uma outra pergunta. Estou falando aqui como se eu não tenho fábrica de gelo, né? Estou falando pela experiência que eu tenho com vocês, que são clientes. Vamos lá. Eu tenho uma rota, né? Semanal, quinzenal, de clientes para serem visitados. Eu tenho como utilizar de alguma forma a inteligência artificial para que o meu cliente, em um momento de necessidade esporádica, ele contacte através de uma conversa com a minha IA, com a minha empresa, sem que eu tenha acesso para lançar um pedido lá para ser feito, mesmo que não vá alguém visitar, que não faça esse pedido presencial ou via telefone? Sim, com certeza. Quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente está falando agora antes aqui, né, sobre ela, com certeza, por vários canais trazer informação, mas a gente tem casos de uso também onde é que a IA insere informações, né? Então, ela consegue fazer esse caminho inverso também. Pelos mesmos canais coletar um pedido, de repente, ou realmente alguma informação que precise ser inserida no meu sistema, né? E a gente tem essa vantagem que também, por a gente trabalhar com software house, a gente, independente do sistema que você use, consegue integrar também isso, né? Então, a partir do canal que ela mande essa mensagem, a gente consegue inserir um registro de qualquer coisa que você queira. A gente está falando da fase de atendimento, né? Da fase de atendimento, No seu sistema. Hoje a gente trabalha, né, com multicanais, como o Regis comentou. A gente consegue pegar pedidos ou necessidades através de mensagens que são enviadas, ou no caso da farmácia que a gente está trabalhando também, consegue tirar uma foto de uma receita manuscrita mesmo. Ela já está treinada e especialista em entender aquela linguagem, entender aquela escrita, extrair o texto dali e fazer um orçamento. Ela consegue pegar também documentos, né? A gente tem um caso também de uma empresa que ela precisa ter um giro muito grande, né? Mensalmente ela tem contratos estipulados de alocação de funcionários dela em outras empresas para fazer carregamento, picking, né? Essas questões todas de transporte. E daí, a partir do contrato, a IA consegue ler o contrato também e cadastrar as informações no sistema para avisar, né, calcular na verdade o preço, né, da diária daquele funcionário para ser cobrado. Ela controla já a data que tem que ser cobrada aquilo para ela mandar um aviso. Ela consegue notificar quando o contrato está expirando para fazer a renovação. Então é via de mão dupla, assim, né? Tudo que eu também tenha já dados e eu queira buscar, eu consigo, né, que ela me traga isso. Eu perguntando, ela trazendo proativamente. Ou se eu preciso também inserir dados, mas eu não quero ir lá na tela do meu sistema, eu estou aqui no carro, eu quero mandar um áudio para ela cadastrar alguma informação, um lembrete, eu consigo mandar também por ali, no meu canal mais comum de usar, WhatsApp ou outro meio, e daí ela vai lá e insere para mim para gerar um lembrete. Tens um colaborador Um super. que faz o que tu não gosta de fazer, só manda ele fazer ali com uma mensagem básica e ele vai lá e faz o trabalho. Exatamente. Cara, Fica com o que você geralmente não quer fazer, que é essa parte de operacional que custa tempo e às vezes a gente está atarefado em N coisas, né? Então ele vai funcionar e vale ressaltar que é 24/7 também, né? Então... 24? 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Sim. Então, independente do horário que eu Tem entrar em férias, não contato, tem 13º, ele entra em contato. não tem atestado médico. É isso mesmo. Caraca, esse é o funcionário mais barato que se pode encontrar, né? Aí, o que a gente tem também, falando sobre isso de atendimento e especificamente desse 24 horas, 7 dias na semana, até no atendimento, né, tem aquela regra dos 5 minutos, não sei se você já ouviu falar, né, você aí de casa, que os 5 minutos quando alguém entra em contato, né, com você,
é o tempo de você responder desde que ele mandou a primeira mensagem em 5 minutos para ele ficar satisfeito ali. Senão as chances elas são mais de 70% de chance de você perder aquele lead, né? Sim, Ou sim. aquele cliente. Então, aí ela consegue responder imediatamente. Então a pessoa mandou mensagem à meia-noite e 30 de um sábado para domingo, eu consigo responder. E assim, ó, tem uma diferença, né, que eu tenho visto, porque hoje existe já os robozinhos lá, né? Mas eu vi que tem até como tu colocar a tua voz conversando com uma pessoa e de acordo com o que tu conversou por um tempo, buscar informações sobre ela, se torna uma conversa meio que exclusiva de Isso. acordo com aquilo que... Também. Isso? É a Também é personalização do possível. atendimento, né? E isso a gente estava até falando aquilo sobre a personalização da experiência do cliente, né? Então, é um passo que quando a pessoa vai conversando com o seu negócio, e aí você já fidelizou aquele cliente, por exemplo, né? Ela se adequa à linguagem dele. Então, como o Regis falou um pouco antes ali, né? Que a gente consegue analisar as conversas, por exemplo, que o vendedor está tendo com o cliente, por exemplo, né? O representante ali. A gente consegue armazenar isso, né? E ir fazendo análises com a IA para que ela tome frente em saber a melhor linguagem e como conversar com ele. Então a gente está falando de uma pessoa de uma idade X, que tem uma linguagem Y, que é o sotaque, todos esses critérios específicos da pessoa, né? Falando da pessoa física ali. O Ela time que consegue ela direcionar. torce, se ela falou sobre Isso. futebol, nunca É vai falar humanizar para ao máximo, né? nunca vai falar para um vascaíno que ele é flamenguista, nem para um flamenguista que é vascaíno, para não Não dá problema. não dar problema. Ou no sul aqui o gremista que é Inter, ou o Isso. Inter que é gremista, né? Cara, isso aí é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que no processo de venda não sabem, né? Não se atentam a essa questão aí de falar a linguagem É. do cliente, que Só reage. Os é detalhes, muito né? importante. Só reage. Só reage. Só reage. Só tira é o isso aí. pedido. Isso mesmo. Só tira o pedido. É uma questão que a gente percebe, né? Falando da venda, né? E não se preocupar com o que está ali na ponta, né? Na farmácia a gente tem isso, né? Da inteligência artificial, ela entender o que a pessoa está comprando e pedindo, para quando o comprimido está acabando a cápsula lá que ela tem de produto manipulado, ela já dizer, ó, tá acabando seu medicamento, vamos pegar mais um e tal, para se atentar, porque realmente, às vezes esquece, né? Eu tava lá para fazer a implantação agora há tempo atrás, daí enquanto eu tava lá fazendo a implantação, chegou uma pessoa, né, na farmácia dizendo justamente com essa dor, né? Ela falou, putz, apressando ali o pedido e tudo, porque ela tinha esquecido, né, de fazer o pedido, porque já tinha acabado o remédio controlado ali que precisa tomar todo dia, né? Então, são detalhes que a IA consegue ajudar, né? E também, até no lembrete de tomar o medicamento. Porque às vezes eu tenho muitos medicamentos, né? Então, conseguir também mandar uma mensagem, ó, já é o horário. Preocupar-se, né, com a humanização é uma nova tendência que a gente vem observando já, né? E daí, ativamente, a gente vem trabalhando para personalizar o máximo possível, assim, pela linguagem, né, da pessoa. Nesse caso, é o estreitamento do relacionamento do cliente para a empresa. Entendi. Não se torna mais aquele atendimento, como eu falei aqui, o robozinho que tu E percebe gente, do outro lado. Que é um robô. E, Não, de maneira alguma. cara, eu fiz um evento ano retrasado, um treinamento, veio até o Diego Ribas, participou comigo, e em um momento a gente criou uma estratégia na época de vendas e acho que foi um ou mais de um cliente, eu lembro que reclamou por ser um atendimento, ele percebeu que era um atendimento de um robô, em uma estrutura que a gente tinha montado, né? E realmente faz toda a diferença. Chega um momento que tem que pegar o telefone, ligar, atender a pessoa, precisa a pessoa ser atendida por pessoas, né? Mas isso aproximou muito, né? Aproximou muito. Pô, conseguir falar até a linguagem do cliente. E como vocês veem isso no futuro? Tem limite isso? Olha, eu acredito que não. A gente vai ver muita coisa acontecer em 5 anos. Coisas que a gente não imaginava mesmo. Mas daqui para frente, o que a gente vai ver muito não é só a humanização, mas é a resolução do problema com muito mais facilidade. O problema do nosso cliente.
Então, quando o teu cliente entra em contato com você para falar sobre alguma atualização da máquina ou alguma coisa que eu não entendo agora, o atendimento imediato já é parte da dor. Por exemplo, eu passei pode dizer, um estressezinho com uma empresa que facilita a passagem no pedágio, por exemplo. Aí, tipo, conversando bastante, querendo conversar, querendo resolver o meu problema que era mínimo, com um chatbot, né? Aquele que diz que um para isso, diz Sim, que dois sim, para sim. aquilo. Então ele me ajuda até certo ponto. Depois eu tive aborrecimento muito grande e eu perguntei: você é inteligente ou não? E aí, porque eu já estava, né? Eu queria saber se era uma generativa ou se não. Sim. E não era, então, tipo assim, eu não entendo isso, não tinha mais ninguém para atender do outro lado. Então, resolver o meu problema é o final, mas no início Não. tem que resolver o meu atendimento, porque quando eu me sinto acolhido, nem que o problema seja resolvido depois, já é uma fidelidade ali para você entender Sim, melhor o seu cliente. sim, sim. A forma que inicia esse atendimento Que faz toda a inicia o atendimento. diferença, né? Faz, porque eu vou falar de um problema que eu tinha interno, né? Então, uma das minhas funções é me preocupar com as datas dos projetos. Então, eu tenho um sistema que controla todos, eu vejo o que todos estão fazendo, em que momento, quando vão terminar, mas o que eu mais me preocupo é com a data dos projetos. Então, existem vários projetos e talvez eu precisaria de alguém se preocupando também com a data dos projetos. Mas hoje eu tenho uma inteligência que se preocupa para mim com as datas dos projetos. E ela fica me avisando. Avisando. Antes eu tinha que digitar. Opa, pessoal, me fala desse projeto. Como é que tá esse? Como é que tá aquele? E aí eu tenho que Caraca, isso é. aguardar. E eu teria que aguardar, tá assim, vou ver com fulano, como é que tá? Passa um relatório. Eu tenho um sistema que mostra, mas só que você tem que ter essa interação. E aí, hoje não. Hoje vem até mim a informação. Imagina que os últimos 30 dias a gente estava conversando, Gustavo, foram 600 mensagens que chegaram de clientes para o nosso comercial. E por mais que tu tenha ali um sisteminha, uma planilha e tal, para tu retornar, é desafiador tu conseguir Com certeza. atender o horário, manter, né? Agora, quando tu tem alguém trabalhando, uma secretária ali, ó, tem uma ligação para ser feita, uma mensagem para ser enviada, tem uma reunião de vídeo, cara, faz todo. Facilita muito, né? Facilita muito. E o resultado final, com certeza, vai ser outro. Então, quanto mais ferramentas eu tenho para facilitar esse processo, para lembrar, é como tu falou, os 5 minutos iniciais, eles fazem toda a diferença. Mas se eu marco uma reunião com o Regis e por algum motivo eu chamo ele depois do horário da reunião, isso também, de uma forma negativa, também pode. Imagina tu ter alguma ferramenta que não é uma pessoa, mas que vai agir como uma pessoa te lembrando, Sim. colocando a tua agenda em dia, facilitando e fazendo com que tu atenda da melhor forma o cliente. Então, cara, Porque às vezes até tenho, né, uma secretária, eu tenho uma pessoa ali que está, né, atendendo esse processo, né, um funcionário, dois ou até mais, né? Mas será que ele se preocupa com o teu cliente? Né? Até falo isso porque todo mundo que está assistindo aí, né, com certeza vai ter ali o atendimento, né, a camada de atendimento, né? Toda empresa tem essa camada de atendimento. E tem às vezes uma pessoa realmente ali por trás, mas será que ela está se preocupando de fato, né, com o cliente? Então, a gente percebe até que empresas grandes têm essa questão de tem essas etapas todas, mas lá na direção ela não está nem às vezes sentindo realmente de como é que tá lá na pontinha, né? sim, Como sim. é que tá os vendedores e é um dos setores mais importantes, a gente diria assim, porque onde é que traz, né? Mas traz os novos fechamentos, os novos É contratos. onde que traz o dinheiro para o negócio acontecer. É isso mesmo. Então, é algo a muito se preocupar ali que a IA consegue ajudar muito mais de forma ágil ali, né? Nessa camada. Tem outros pontos também, né? Que por exemplo, essa questão toda de concorrência, né? Porque às vezes o teu concorrente está fazendo uma pesquisa muito melhor e trabalhando muito melhor nesse processo. Eu estou me atualizando, estou olhando para isso, né? Então, é outra questão importante. Eu tenho até um caso aqui, Pode ir, estou trazendo aqui, uma empresa indiana ali, né? Que ela faz a indústria têxtil, né? Análise dos concorrentes. Então, isso já acontece hoje com a inteligência artificial.
Eu queria até trazer um pouco, antes de eu trazer esse caso, né? Falar lá da Champions, tá? Que a Champions, falando ali dos times da Liga Europeia, tá? Já trabalhavam com inteligência artificial para analisar os jogos dos adversários para conseguir ter um resultado melhor. Então, fazer análise dos jogos e realmente dos jogadores em específico, a linha do tempo deles, tá? Desde as mudanças de time até a trajetória dele toda como futebol, e analisar daí como que ele joga para conseguir entender na partida que tiver com esse time de que melhor maneira eu poderia trabalhar o meu jogo, né? E eu vejo daí, isso seria, a gente pode classificar como análise de concorrente, né? Isso está acontecendo já também com a indústria têxtil. Então eu tive acesso a essa informação ali, eu vi que já tem empresas que olham para o marketplace seu, se você tem um e-commerce, né? Muita gente hoje tem e-commerce, né? Vai na internet, coleta, tá público. Então, coleta tudo que tem lá e... Toda hora. Então ela consegue ver o seu estoque, porque tá lá. Às vezes, né? Assim, tô vendendo esse produto. Fiquei sem estoque, tá? Então ela consegue controlar o preço, controlar o teu estoque, começar a trazer isso para o concorrente, né? Então eu adquiro esse produto, eu analiso o meu concorrente que vende produto parecido com o meu, eu consigo ver quanto que ele está cobrando, qual que é o estoque dele, se está tendo saída, se não está tendo, para adaptar melhor o meu produto. Então veja só que a gente saiu da parte de atendimento e já está indo para uma IA que fica explorando e estudando para mim o meu mercado. Então tem muitas aplicações realmente diferentes e que ambas aí elas vão trazer uma vantagem competitiva muito grande em relação às outras, né? Deixa eu ver se eu entendi. Se é possível, trazendo sempre aqui para o nosso setor do pessoal do gelo, né? Então, vamos lá. Eu entro lá no Google, centro de pesquisa da empresa tal. Eu vejo as maiores reclamações. Por exemplo, o atendimento ruim, o produto muito quebrado, tal. Eu consigo então analisar, por exemplo, da minha região. O gelo geralmente, tá? Acontece por regiões, muitas fábricas em determinadas regiões. Eu consigo então ir lá, a minha IA, ela consegue captar todas essas informações e eu entendo, opa, eu preciso entregar um produto melhor, né? Embalagem melhor, colocar alguém mais simpático para fazer um atendimento melhor, personalizar, tal. Você está coletando as dores, né? Coletando as dores que o cliente tem para eu... Isso. E de várias empresas, assim, né? Você pode ter de todos os concorrentes da região e ver o que é comum de reclamação de todos para conseguir melhorar. Como que a IA entrega isso pro... Porque o empresário não é quem vai... Vamos falar, o Adriano não é quem vai ficar ali, como que ele recebe isso? Ali a gente pode estar trabalhando nessa camada, igual a gente falou, da proativa. Como ela vai estar diariamente buscando isso, né? A gente pode personalizar uma configuração da maneira que quiser. É algo que fica programado. Pode vir semanalmente. Pode ser via e-mail. Como é que funciona? Eu receber um e-mail com esse relatório. Posso ter um painel que eu acesso, realmente se eu não quero acessar, ela me traz essa informação no canal de isso pode ficar programado para eu receber uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. A gente até estava falando de áudio e mensagem, mas até por ligação hoje a gente consegue trabalhar nessa camada, né? Aí ela consegue te fazer uma ligação também, ou você consegue ligar para ela e conversar, então... Fala um pouco mais sobre isso aí. Como que a IA faz uma ligação para uma pessoa? Nossa, é um trabalho bem delicado. Algumas pessoas nem sabem, né? Que uma IA vai ligar, vai conversar, vai falar com a pessoa. Como isso pode acontecer? Hoje vai falando isso, eu vou pegar uma água. Claro. A gente consegue trabalhar numa camada hoje, né, de realmente integrar a parte de geração de voz e de ouvir, né? Eu não sei se você já aí de casa mexeu na inteligência artificial do ChatGPT, por exemplo, na parte do celular, que você consegue conversar com ela, né? E por ali você percebe que existe uma certa naturalidade, né, em conseguir te escutar e você conversar e ela te responder. Hoje a gente consegue personalizar também isso, né, para sair desse escopo de estar dentro do aplicativo do ChatGPT ali, por exemplo, e encaixar no seu próprio negócio. Eu estou falando até do próprio número do WhatsApp ou até da ligação normal, né? Então a gente consegue fazer esse atendimento, né,
onde a pessoa pode interromper, aí ela para de falar, ela começa a ouvir e trazer esse papel realmente do que o atendimento, né, via telefone deve ter, de escutar primeiro e depois responder. Como que ela funciona, né? Basicamente a gente consegue ligar esses treinamentos que a gente faz dos modelos com um canal hoje de voz. Assim como hoje existe ainda os call centers, né? Que a pessoa pode estar dentro de um software e receber a ligação por aqui, a gente consegue personalizar para ela também responder via o software que está sendo usado e o que for necessário, né? Talvez tenha para abrir aqui, né? Dá. Botar no microfone aqui, será que pega? Pega. Esse Pega, né, Gustavo? Esse assunto é delicado porque ele traz um retorno do investimento para a empresa muito rápido. Ele desincha a estrutura. Então, a gente teve casos de pequenas empresas que estavam faturando ali 2 milhões por ano. Por exemplo, uma empresa que faturava 105 milhões por mês, ela hoje, a gente tem caso em casa que está faturando 280. Eu queria fazer essa pergunta. Quais foram os projetos aí? Mais impactante que vocês... Esse é um projeto bem impactante. Existe outros tipos de desenvolvimento interno também, porque para ficar claro para todo mundo, nós entregamos projetos personalizados e não um projeto engessado que você tem que se adaptar. Nós personalizamos o software e a inteligência para o teu mercado, para a tua realidade. Quando a gente faz isso, baseado no estudo que a gente faz junto com vocês, a gente consegue o retorno do investimento mais rápido, o resultado mais rápido. Seja ele tipo monetário mesmo, economizei porque não precisei de um time de 25, e sim de 3, que foi o que aconteceu. E também, quando você falou assim, como é que eu tiro férias, né? Então, a gente tem um caso que o pessoal não conseguia sair acho que tem vários, né? Até onde eu trabalhou antes, né? Não conseguia sair de férias porque não consegue se desligar da operação. Então, existem maneiras e várias maneiras da gente automatizar esses processos. Não de liderança, nunca. Sim. Mas os processos repetitivos, com certeza. Por exemplo, de faturamento, de pagamento. Então, a gente consegue, por exemplo, de faturamento fazer isso facilmente, assim, em pouco tempo. E são os que mais prendem, né? O empreendedor. Vamos ver se dá para ouvir? Isso aqui é de um atendimento... Ele tem 4 minutos aqui, atendimento todo. Eu vou pegar só um comecinho, né? Aquele lá do... Esse aí vem para explicar antes, é o atendimento prioritário, né? É o primeiro atendimento. Chama de N1. O pessoal, só para entender, ele vai colocar aqui, né? O atendimento por uma ligação. Isso, a IA é por uma ligação. A IA atendendo uma chamada. Vai lá, vamos ouvir. Olá, aqui é da Assistência 24 Horas, da Lizard Seguros. Como posso ajudar? Meu carro quebrou aqui no meio da pista, aí eu tô precisando de um guincho aqui para tirar ele. Entendo. Lamento pelo que aconteceu. Vamos resolver isso. Isso é a voz da Para IA. que eu possa acessar seus dados com segurança, poderia me informar seu nome completo? Thales Hipólito Viegas. Obrigado, Thales. Agora, por favor, me diga os 3 primeiros números do seu CPF. 700. Ótimo, Thales. Qual é o modelo do veículo segurado? Ele é um Chevrolet Onix 1.4. Perfeito, Thales. E qual que é a placa do seu veículo? E vai, né? QFX 4748. E qual o limite dessa Perfeito, ligação? encontrei seus dados aqui. Essa aqui tem Vamos 4 seguir minutos com a e data do meio. atendimento. Mas tem um limite que ele Você vai está em parar um o local atendimento ou ele seguro vai neste momento? conversando, vai... Não, ele vai embora. Na verdade, quem tá lá é minha esposa, não sou eu não. O que está acontecendo aí, Certo, pode deixar. O que está vou precisar acontecendo do aí nome nesse momento, completo de quem está não sei se com o atrapalha o veículo. áudio Não, aqui, não, pode falar. é que existe uma árvore de decisão Hipólito Viegas. que a inteligência artificial está conectada a todas essas decisões Agora me diga o local exato e ou aproximado. algumas descrições de quando ela não pode tomar decisão. Então, ela está Mercado conectada bancários. ao banco de dados, onde tem os dados Ótimo, do Thales. segurado. Poderia me dar um ponto Ela está de conectada referência também para que o a atendimento essa árvore de possa ser decisão mais ágil? e ela consegue fazer com que Pode ser esse um primeiro mercado bancário atendimento que a mesmo. gente conversou aconteça naturalmente. O mercado bancário será o ponto de referência. O veículo está parado em um local com acesso livre e seguro. E se aproximar, O cliente, no será caso, é lá da retirado. tua região, né? No sotaque. Tá na Paraíba. Ótimo. Qual é o melhor número de telefone para entrarmos aqui?
E ela vai coletando aqui informações, né? Ela tem uma série de o atendimento aqui, ela consegue seguir esse roteiro que a gente colocou aqui, porque é aquilo que, que a gente estava falando ali antes, né? Que você falou, pô, ela consegue inserir no meu sistema, né? Sim. Então, enquanto ela está coletando aqui, vai aparecer já cadastrado lá no sistema que tem aquela necessidade do Guinshui. Pode cair diretamente para ele, né? Fazer esse atendimento. Tudo que tiver de informação para alimentar ela, ela vai. Tem muito cliente que fala assim, Regis, como é que tu vai fazer isso? Tu vai pegar o meu sistema e conectar no ChatGPT? Aí eu disse, não é isso. Então, a gente tem que criar, estruturar dados, entender, treinar, para depois colocar em produção. Uhum. Vamos lá, vamos falar sobre o que a gente está fazendo aqui na ICE. Tem a proposta andando aí que a gente vai assinar o contrato em breve. Isso. Né? A gente tem um sistema nosso. Até hoje a gente fez uma reunião porque está treinando cada pessoa de cada setor para alimentar o sistema. Né? E a ideia é que a IA ela conecte todas as informações e precisa ter a informação, é uma informação interna. Né? A princípio seria a informação da nossa empresa. O produto que é utilizado, o processo de venda, para aí ela conectar tudo e fazer desde o processo de venda, o atendimento. Eu consigo, por exemplo, se um cliente entra em contato querendo um equipamento X, eu fazer com que ele execute um playbook de venda através de uma ligação? Ah, com certeza. Né? Da maneira como quiser, né? Se a pessoa tem preferência por ligação, pela ligação, pela mensagem no WhatsApp, por áudio, por canal. Pode um primeiro atendimento, isso aí eu estou conversando agora, que é algo que a gente provavelmente vai inserir no nosso... aquele primeiro atendimento para entender a necessidade do cliente, né? Qual o equipamento, qual a condição financeira para depois marcar uma reunião de fechamento. Isso eu posso fazer. Sim. E criar uma... Na parte comercial, que fala do SDR, né? Isso. É o que mais faz sentido hoje na parte comercial de ser aplicado. É onde ela consegue executar com a melhor performance, né? Você tem as informações e já tem o processo, já sabe como é que funciona esse atendimento hoje, né? Então, como você falou, tem playbook das informações, tem uma análise que você faz algumas perguntas para entender se é o momento da pessoa também, né? Isso. Para conseguir direcionar, porque às vezes ela não sabe, né? Às vezes a pessoa vem com um pensamento, já aconteceu várias vezes, de o cliente vir com o pensamento de comprar um equipamento que financeiramente era inviável para ele. E decidiu, não, então eu tenho que começar por aqui. Como também já aconteceu de um cliente vir pensando em começar com equipamento menor e depois de uma conversa ele tinha condições de iniciar com uma estrutura mais robusta, mais montada. Então esse início é o que a gente quer até implementar aqui. Né? Nesse setor nosso de equipamento, de máquina, é novo isso. A pessoa é mais acostumado com... Alguém liga, eu quero comprar uma máquina, um equipamento, o mercado é meio ainda travado. A gente quer, até através do sistema, do que vocês... Então, o Daniel estava falando, está fazendo programa, está fazendo... É isso que a gente quer mesmo, a gente quer fazer diferente para ter resultado diferente. É nisso que eu acredito. Né? Agora vem um desafio, que a gente não conversou sobre isso. E sobre isso eu sei que a gente não conversou. Eu sei que tudo isso implantado aqui na Ice Generation, eu posso ajudar o meu cliente lá com a parte da gestão, comercial, tal. Agora é algo que, vai ficar até spoiler aqui para concorrente, né? Vocês viram que saiu uma unidade compacta aqui, menorzinha ali de 600 quilos. Então ela é toda integrada. O cliente vai chegar lá no Paraná, para onde ela foi, vai conectar energia, conectar água, vai ligar, ela vai produzir sozinha. Agora existe como eu aplicar de alguma forma inteligência artificial para que eu consiga ajudar o cliente, né? Tanto na parte de treinamento, execução, coleta de dados de consumo de energia, por exemplo, produtividade. Vocês acham que é possível até, quem sabe, algumas
manutenções preventivas, identificação de algum problema, defeito. Uhum. Vocês Inteligência acreditam das que máquinas, né? Isso. E a gente viu inteligência das máquinas, transformar a nossa máquina em uma máquina inteligente. Inteligente. Uhum. Até de autogestão, né? É isso aí. Tem cliente que a gente tem que, por exemplo, quando leva uma máquina como aquela ali, a gente faz um vídeo, como fazer a operação e tal. Mas por que ela não sair inteligente daqui e trabalhar sozinha como a secretária que a gente falou lá, né? Que não tem 13º, não tem férias. A gente sabe que tem algumas automações, né? Que tu vai lá, implementa e tal, mas é uma automação e depende ainda muito da ação humana, né? Como vocês acreditam que a gente poderia utilizar a inteligência artificial nesse caso? Eu acho que é totalmente possível e viável. A gente já viu isso, né, em indústrias diferentes tipos, né, até na indústria têxtil ali, onde já existe, né, a parte de comunicação entre máquinas. Quando a gente, uma que a gente viu lá, né, que eu tenho 3 etapas, né, eu trabalho 3 máquinas modularizadas em conjunto, né, para fazer um processamento aqui, um outro tratamento até ter o produto final. E tudo isso é interligado e se comunica para entender quanto tempo está levando em cada processo, qual está sendo o meu custo. Trazer já isso mastigado de a produção real, né, que está tendo por segundo e tudo mais. Então, a gente implementar isso modularizado hoje na extensão que a gente tem de parcerias e de equipe do laboratório, né? Agora a gente está trabalhando com um projeto também que é totalmente disruptivo, né, a gente pode dizer assim, que é na parte mais de arquitetura e engenharia também, falando já até de desenhos, né? Então, de maquinário, né, a gente já tem pessoas lá do próprio laboratório que vêm pesquisando e desenvolvendo soluções nessa área industrial. Então, é um caminho que a gente conseguiria integrar. E olha que interessante, né? Que uma vez que ela está integrada ali, ela está na internet também. Conectada aqui, obviamente não publicamente, né? Isso, né? Mas no meu próprio sistema. E isso tudo alimentando onde é que estão os meus dados, não só dessas máquinas, mas também dados da minha empresa no geral, ou do meu negócio, né? A gente pode dizer assim. Então, eu consigo ligar tudo isso, né? Na hora de produzir uma resposta que seja perguntada, né? Ou aí a trazer um relatório já automático para você, de repente semanal, daquilo lá. E outra questão muito importante que você falou, a partir do momento que eu vou detectando como ela está trabalhando, se aquilo muda de repente, é uma anomalia. Né? A gente trabalha hoje também com análise de anomalias. Então a gente pode dizer que quando a IA começa a detectar um padrão e aquilo ali de repente foge, né? Tô com uma linha aqui reta, né? De repente aquilo lá, opa, desceu. O que aconteceu ali? Então detectar imediatamente quando aquilo muda. E daí conseguir emitir um alerta, seja para onde você quiser que seja direcionado, fazer uma ligação, só um alarme, né? Vai evitar uma quebra, um prejuízo, ou até um tempo parado do equipamento. Isso. A vida útil dele vai sendo... A vida útil dele tu detectada, consegue... né? Com a linha do tempo dele. Caraca. Eu imagino que até... Eu acho que é possível hoje coletar o dado da qualidade da água que está produzindo gelo, o consumo de energia elétrica, né? O consumo da água, para tudo, até para um relatório diário, para saber se aquele dia a capacidade produtiva foi a ideal, até mesmo porque se tu tens um time, uma equipe lá na produção, para entender de um turno para o outro qual foi conseguiu trazer uma produtividade melhor, não Exatamente. só planilha, tu tem em tempo real. E mais uma vez, pode estar lá na tua viagem, lá no Caribe. Exato. Opa, tô sabendo o que está acontecendo. E eu acho que até possível a qualidade da água, acho que é possível inserir nisso. Eu acho que existem equipamentos para... É que se a gente tem uma série de sensores coletando dados e entregando no hardware, até por telemetria, né, a gente consegue enviar, mas só que analisar esses dados e fazer com que uma inteligência artificial, que vai ter que combinar aí a tradicional com a generativa, seja proativa e avise, a tua máquina precisa trabalhar mais tempo para poder atingir o teu objetivo de custo / benefício ali para dar lucro. Então, é possível Um totalmente. sistema que a temperatura de entrada da água define Impacta. a capacidade. Porque a máquina sai daqui, igual você falou, vai para o Paraná e outro para o Rio Grande do Sul.
já muda. Muda totalmente, Ah, mas até ah, durante o dia da operação, se em algum momento isso muda, tu imagina se instantaneamente eu tenho um alerta. É, E eu sei que, ó, mudou a temperatura da água. por conta desse Entendeu? problema, né? Já É consegui descobrir isso. por quê, né? É um, O motivo foi. dos exemplos só que a Aham. gente tá trazendo, né? Isso mesmo. Caraca. Eu vou perguntar mais uma vez. Vocês acreditam que isso tem algum limite? Não. Não. A- Ainda não vi limite. São dois caminhos, né? Quando a gente vai pela parte filosófica do negócio, né? Ou isso na parte governamental possa haver algum tipo de limitação imposta, né? Ou Ética. vindo de cima, né? Dos limites. Se não, a tendência é realmente modelos cada vez melhores e cada vez mais tranquilo de a gente conseguir analisar essas questões. A gente pode dizer, né, que hoje, né, tem alguma coisa que a IA não é capaz de resolver, né? É difícil não ter, tá? Até o que a gente achava há 6 meses atrás, imagem, vídeo, ainda era um sonho. Não era possível, né? Hoje já é possível. Então, existe um dado, né, que tem até um local que eu constantemente me atualizo ali para entender, né? A inteligência artificial, ela tá, né, chegando ao nível de semelhante ali à questão humana, né, na capacidade, né? E a cada 6 meses isso vem aumentando, né, esse percentual lá. É um site onde é que você consegue realmente ver os estudos que são feitos em cima e tudo mais. E eu uso de exemplo, né, que eu dou aula também de inteligência artificial, né? Quando eu comecei a dar aula foi ali em março, né, para essa turma. E a gente tinha analisado ali que a inteligência artificial estava beirando os 11, 12% de capacidade, né? Não passaram nem 6 meses, né, que eu tô dando aula ali, e esse mês eu já vi que a gente está falando de 24,4%. Caraca, 25,4%. muito 25,4%. Então, a gente já está com um salto muito grande em poucos meses, e a tendência é que a gente chegue a 50% no final do ano, de capacidade, assim. Então, 2027, né, os estudos aqui apontam, né, de pessoas que estão, inclusive, dentro da OpenAI, lá, que começou tudo isso, né, de disseminar a inteligência artificial, que até 2027 ali a gente vai conseguir ter a inteligência artificial muito mais inteligente do que a gente possa imaginar. E isso, né, entra naquele segundo ponto que eu falei, né, ou possa vir de cima, né, do governo impor, que eu acho que é bem complicado também de a gente conseguir isso, né, a gente está falando de N países, né, então o que sobra é que cada vez mais poder computacional, agora tem a computação quântica ali também, né, que trouxeram aí, né, e a Microsoft foi capaz de trazer poder computacional muito mais rápido. Imagina o futuro, né, combinando esses poderes computacional com inteligência artificial. A ideia é que, igual o Regis falou, dentro de 5 anos, tudo que a gente imagina de ficção científica possa acontecer. Caraca. O que eu acho que é mais assustador para mim é como o empresário ainda ignora isso. Então, hoje, ou você está fazendo, ou você está se preparando para fazer. Em 2024, eu ainda entendia, a gente não tem budget separado para fazer isso. Empresas grandes, né? Não estava no planejamento de 2024 e tal. Hoje, todo mundo colocou. E empresas menores que procuram se beneficiar, a gente tem 2 projetos hoje totalmente disruptivos que vão mudar o mercado. Por isso que o laboratório ele também é pesquisa e desenvolvimento. Existe aquele trabalho que a gente vai fazer e pode dar errado, ou não é o momento ainda. O modelo de negócio de vocês é diferente, né? Isso, exato. Então, se der certo, já deu, que é o que você escutou agora. Então, imagina uma sala imensa, cheia de pessoas fazendo atendimentos prioritários, que são esse atendimento mais simples, sendo substituídas por inteligência artificial. Essas pessoas elas vão ter que se capacitar, no mínimo, para ir para o próximo atendimento ou o terceiro atendimento, porque a inteligência artificial ela é como a concorrência. Quando a gente tem um caso aí de um cliente nosso que ele colocou inteligência, ele conseguiu avançar e o concorrente dele, que eles são colegas, falou: não, eu não vou colocar isso. Sempre foi assim, sempre vai ser. Vou esperar. E aí, 2 meses depois, ele entrou em contato com a outra pessoa para dizer: ó, dá um freio aí, que senão eu vou fechar. E aí ele procurou a gente. Então, nesse caso, o que está acontecendo hoje? Ou eu estou olhando para diminuir
enxugar a minha operação e ter mais lucro ou mais investimento para aumentar a operação em relação à produtividade, venda, ou eu estou sendo substituído na primeira camada ainda. Quando o Daniel fala sobre computação quântica e tudo mais, é uma realidade assustadora. Mas agora está acontecendo. O empresário hoje, ó, você hoje, empresário que não está olhando para a inteligência artificial na sua operação, você já está lá atrás. Se você, pelo menos, pesquisar um pouco, você vai ver tanto que vai causar um pouco de ansiedade. Eu já vi, se você vê tanta informação que você fica ansioso. Então, assim, procura uma empresa especialista, pode ser a nossa, pode ser outra, para começar a discutir o assunto, porque senão você vai ficar muito para trás, mais do que você já está. E quando se fala, né? Às vezes os empreendedores, os empresários se assustam. Não quer dizer que você vai ter que aprender, Não. tem que contratar alguém, né? O que eu não sei que precisa ser implementado, no mínimo eu tenho que contratar alguém, uma empresa, para trazer e fazer acontecer. Não pode acontecer como o rapaz ali. Cara, senão eu vou fechar minha empresa. Por quê? Porque eu não acreditei, porque eu esperei. E às vezes, nem sempre é o colega que vai dar uma aliviada. Uhum. Né? O mercado, ele atua de acordo com a realidade. Exato. E a velocidade, como a gente falou aqui, tem sido cada A vez velocidade está muito mais rápida. mais No rápida. tempo do smartphone, a velocidade foi uma. Daniel tem dados para mostrar isso. Hoje, a inteligência artificial ela é como se fosse a internet. A velocidade que chegou à internet, que mudou o mercado, está sendo, acho que, 50 vezes mais rápido ou mais. A adoção, a curva, né, ela é muito mais exponencial do que foi a celulares no mundo, do que foi a internet, né, como um todo. E isso é muito... Veio para ficar, né? Essa é a verdade. Cara, e gigantes ficaram pelo meio do caminho nessa época. Sim. Parar na Quem não? setor da telefonia, na época dos smartphones, qual era o smartphone mais vendido? Na época da Lembra era da Nokia? StarTAC, Nokia, Depois chegou a Apple inovando. BlackBerry. BlackBerry, Nokia. É. Cadê? Isso mesmo. Aí chegou o Steve Jobs, né? O primeiro iPhone, né? Cara, a gente tem um exemplo bem clássico, né? A Kodak. Sim. Lembra dos filmes? E vieram as câmeras digitais e tal. Quando... Não vai acontecer, não vai acontecer. Eu sei porque um tempo desse eu assisti alguma coisa sobre essa história. Quando eles tentaram entrar no digital, já demorou, já estava muito atrás das outras empresas. E tu pode perder o teu negócio mesmo sendo gigantesco, né? Ou diminuindo muito a tua fatia do mercado, né? Isso. Cara, é surreal e é algo que tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento. Às vezes você está pensando assim, ó. Não, mas ainda não é o momento, porque eu sou pequeno, porque... Primeiro que, assim, ó, a maioria avassaladora das grandes empresas começaram na garagem. A grande maioria começaram na garagem, ou no quintal de casa, ou em um cantinho. Aqui a gente não foi diferente. Aqui tinha um ranchinho lá na frente, no início do terreno. Era uma peixaria do falecido meu sogro, né? E eu comecei para fazer manutenção, alguns projetos de clientes e aquilo dali. A maioria começou assim, né? E hoje não é mais aquela época lá de trás, que ainda era tudo muito manual, muito braçal, quem trabalhava mais, né? A gente tira por... o quê? 20 anos atrás, quantas marcas e modelos de carro a gente tinha? É verdade. Quantas? 4, né? Basicamente, né? Hoje, um comercial para vender carro, será que aquele vendedor lá daquela época conseguiria vender um carro hoje? É complicado. Sem se atualizar, né? Cara, hoje é ferramenta nova, hoje é técnica de abordagem diferente. Hoje a loja não é mais uma loja que tem alguns carros lá para tu ir lá olhar e comprar. A forma que tu atrai o cliente
para chegar no teu produto. Cara, imagina, eu nem sei quantos modelos de carro existem hoje, nem marcas, só no Brasil. Não sei, sinceramente, se for parar para contar, agora com os elétricos que tem vindo aí. Sim. Então, tenho certeza que algumas marcas esperaram para tomar alguma decisão e ficaram para trás. Sim, E com abriram certeza. brecha para quem chegou. Mas a oportunidade é para os pequenos. A oportunidade é para os pequenos. Porque é muito mais fácil implementar empresas como a tua Sim. do que nos grandes. Os grandes, vamos imaginar um Titanic girando, os pequenos são os jet skis, né? Essa É a analogia que eu faço. Então, tipo, é mais fácil sim implementar empresas pequenas. E o crescimento, o retorno do investimento é mais importante ainda para as menores. Então, assim, não que eu não tô do tamanho certo, não existe isso. Veio para todas. O Regis, assim, ó. O pequeno, geralmente, ele começa. É o cara que sabia trabalhar bem com refrigeração, aquele que fazia algo bem e que não tenha a experiência necessária com gestão, com toda a parte que precisa para crescer em um negócio, né? E o que eu preciso? Informações, preciso de alguém para tomar a decisão certa no momento certo, né? Organizar, criar as estratégias da melhor forma. E a inteligência artificial veio para quê? Que eu entendo. Para fazer isso. É. Para eu que tenho uma dificuldade, trazer de uma forma facilitada para que eu faça essa leitura e tomar decisão para onde direcionar no momento de crescimento, né? Saber como, quais os passos necessários, quais ferramentas eu preciso contratar para dar o próximo passo. Eu vejo que hoje alguém que não tem a menor experiência ou que tenha pouca experiência, ele pode criar um tamanho gigantesco correndo muito menos riscos, porque ela vai fazer esse trabalho de coletar as informações, de fazer o atendimento, de trazer para mim o que o cliente está pensando do meu negócio. Não sei se faz sentido para vocês isso. É isso mesmo. Sim. Imagina uma empresa com 150 funcionários e aí tem um RH enxuto. É difícil você ter profissionais bem qualificados e, entre aspas, motivados. Então, assim, analisar turnover é uma coisa que é um retorno de investimento, só que não é tão tangível para o empresário, né? Vamos dizer assim. Mas Sim. eu, com 150 funcionários, aí manda... Eu escutei assim, eu tenho 50 grupos, aí eu tenho um grupo de todos os funcionários com o RH, que manda o atestado lá no grupo. Então, tipo, não, então eu vou botar um bot. Diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo. Ainda tá manual. Sim, então, sim. Imagina como seria. Eu envio o atestado, a gente lê o atestado automaticamente e coloca lá no ponto, coloca lá no sistema, já tudo automatizado. O que o teu RH tem de poder em relação a isso? Para poder analisar melhor esse turnover. Analisar bem quando, tipo, tem uma indústria que falou assim, Regis, o jogo, quando o Corinthians perde, tudo muda aqui na fábrica. E foi bem engraçado. Olha Isso me só, marcou. é uma informação, um dado, Isso. né? Que às vezes a gente não se atenta. Exato. Então, a capacidade da minha produção. Eu acho que uma vez até você falou que estava fechado, a tua capacidade de produção já estava quase lotada o ano todo. Então, tipo, É isso que está acontecendo. eu escutei isso A semana gente, passada também. daquela época, a gente resolveu, terceirizamos algumas partes e hoje já praticamente fechado. Mas tem um encerrada a ponto produção. importante. Vamos dizer assim que você decidisse, eu tenho que crescer. Chegou mais venda, eu tenho que crescer. Normal, natural. Sim, sim. Quando for crescer, abrir um novo setor, um novo galpão, outro prédio, já pensa que vai ser tudo automatizado. Esse é o recado mesmo. Tipo, já que vou crescer, já cresço de forma correta. Isso é o que está acontecendo. Nesse momento está sendo construído uma nova planta industrial, né? Na última semana, lembra que lá no início da nossa conversa eu falei, cara, a gente precisa estruturar até para fazer a leitura. Então hoje tem uma pessoa que a gente contratou vai fazer esse desenho de cada parte etapa do processo, porque a ideia é utilizar isso da melhor forma possível, para que se torne
se não 100%, nunca 100%. A gente está falando até que não tem limite, vai chegar um momento que o 100% vai voltar para 50% se eu não... mas desde o comercial fechou a venda, de enviar todas as informações, fazer cotação de material, pedido do material, enviar informação para o primeiro passo do processo de produção, né? Medir o tempo que cada parte do processo possa ficar, inclusive enviando aquelas informações, opa, tem uma anomalia aqui. A data era dia 10 para sair para o próximo passo, estamos no dia 11. Então, tem um atraso. Onde está o problema? Até informar o cliente, ó, amanhã o equipamento está pronto para carregamento, fazer cotação de frete. A minha visão seria mais ou menos isso. Para exatamente utilizar isso. o que hoje ela oferece. Linha do tempo do processo, Isso. com vários fluxos internos em cada ponto, analisar todos os fluxos. E ela me protegendo com essas informações. Isso. Por exemplo, em um determinado momento, o que a gente mais tem problema aqui é atraso de fornecedor, né? O fornecedor atrasa o frete ou deu um problema na produção, né? E aí, se eu tenho em tempo real algum momento do processo que parou e atrasou-se o processo de fabricação, automaticamente o responsável pelo setor ele vai tomar uma decisão, vai se informar, foi uma válvula que atrasou, né? Extraviou na transportadora e tal, então logo ele tem que trazer a informação para a gente, para saber qual é a decisão. Talvez a decisão seja até mesmo entrar em contato com o cliente, se tiver um atraso lá para o cliente, para não deixar chegar lá no momento, trazer uma experiência ruim, né? Isso é controle total. Então aí, o que acontece? Hoje a gente tem que fazer, cada setor, a pessoa ali, mas imagina a IA fazendo isso, trazendo, opa, tens um problema aqui. E você percebe que ela começa até a monitorar os seus fornecedores, como é que tá o processo deles, para chegar no momento que tu percebe que às vezes até é hora de realmente Até de demitir o fornecedor, né? Na verdade, ela vai monitorar tudo, até o fornecedor, o colaborador, né? Porque, como tu falou, qual o tempo necessário para produzir isso? Tem jogo do Corinthians. Do Corinthians. Se o resultado Por que está atrasando aí? Que teve um Mundial. Tem o campeonato mundial, atrasou 20% o processo de produção. Opa, o que está acontecendo? Né? Até para tomar a decisão. Isso aí vai... eu percebi do Mundial de Clubes ali, né? Que todo mundo assistindo enquanto trabalhava ali, impactando. Hoje, dependendo do setor, né, se a pessoa, mas não tem TV, tem o celular, tem às vezes um fonezinho tá no ouvido, tu não tá nem percebendo, né? Agora tu imagina tu tendo toda essa informação na tua mão aqui. Um gráfico, o resultado do... Se a gente... Um cliente meu falou que um dos ganhos importantes para ele foi saber qual era o maior fornecedor dele, que são vários, para poder negociar melhor. Quer ver uma coisa? Hoje de manhã a gente fez uma apresentação do sistema para todos os setores aqui. E hoje eu fiquei sabendo que a gente tem mais de 885 itens, né? Que a gente utiliza em todos os nossos processos, que a gente já comprou. Quase 1000 itens, cara. Sabe quando que eu imaginava isso? Né? Agora tu imagina que com a IA, dependendo do momento, eu posso... Cara, eu preciso do item tal. Ela vai me trazer tudo Isso, analisa quem entrega melhor, quem entrega mais rápido, custo-benefício, né? Qual é o preço. Cara, às vezes é preço, às vezes é rapidez, né? Imagina só como... Cara, não dá para imaginar como a gente vai estar daqui a 10 anos, né? O que eu falei lá no início. Saber o nosso custo. Eu não sou indústria, claro, mas saber o custo de muitas empresas de serviço é a dificuldade. E isso, com certeza, a análise de dados e inteligência artificial
traz essa visibilidade. Aí tu passou 3 anos ali achando que tá lucrando e tem uma bola de neve inchando ali e tu não sabe que parte da tua empresa está financiando. Cara, e não sabe, talvez um dos setores ele te entrega um resultado bom e às vezes no outro setor o resultado ruim na balança está Tá empatando. empatando e deixando dinheiro na mesa, jogando dinheiro fora, né? Agora imagina só, falando direto com vocês aqui agora, você que está pensando em iniciar o negócio, você que já está no setor do gelo ou qualquer outro setor empresarial, está pensando, cara, eu sou pequeno ainda, estou tranquilo, estou como os 2 amigos lá, que um investiu, o outro pediu para depois ele parar para não fechar. Olha só a importância. E sabe algo que faz a diferença no mundo dos negócios, que tem feito a diferença aqui no nosso negócio, é a velocidade a qual se toma uma decisão e transforma em ação. A velocidade a qual você decide tem a capacidade de transformar em uma ação, ou seja, colocar em prática, hoje ela faz total diferença. A gente falou aqui de meses, né? Meses a utilização da IA de quantos por cento? 11% para... Foi 105 mil reais para 280 e pouco. Sim. Então, Caso é um número absurdo. E pode ser o seu negócio. Talvez você esteja pensando assim, não, mas eu estou dominando o mercado aqui e tal. E eu tenho visto hoje no setor do gelo muitos novos clientes, pessoas entrando de uma forma estruturada, buscando conhecimento, buscando tecnologia, informações para iniciar da forma mais correta possível, com o maior número de informações, porque a gente está falando sobre isso, informações. O que a gente falou aqui de coletar lá a maior dor do cliente, já foi uma época que montava um negócio de qualquer jeito e vou oferecer o produto de qualquer forma para o cliente, né? E tá tudo certo. Hoje, com todas essas informações, quem está entrando nesse mundo do empreendedorismo, ele já está coletando o teu dado. Ele já está buscando quais são as maiores dores que o teu cliente tem. Isso. Ele já está buscando uma forma de empreender tendo todas as informações do sistema, do processo de produção, de como fazer a prospecção dos clientes, de como chegar melhor nos clientes, de como fazer um atendimento mais rápido. Tudo isso já está sendo feito por esses novos empreendedores. E com certeza, se você não tomar a decisão rápida, na velocidade certa, de também parar de ficar esperando para ver as coisas acontecerem, talvez você possa se transformar numa Kodak, que quando vai ver, todo mundo está no digital e você ainda está esperando para revelar o seu filme. Então essa é a dica, muito aprendizado. Cara, é uma loucura, assim, dá um tilt meio que na cabeça, mas é a realidade, né? Eu acho que não tem mais como pagar para crer, pagar para ver, né? É a frase. Eu quero reforçar aqui, né? Que você vá, né? No nosso Ice Summit ali, porque a gente vai mostrar isso, né? Aqui a gente está tendo uma conversa, mas a gente gostaria de apresentar muito mais, né? A gente vai estar palestrando ali no dia 8, então fique até o último momento do evento, tá? Porque a gente vai realmente abrir ali esses casos, demonstrar isso na prática, tá? Ali, realmente os casos que a gente implementou. E a gente tem esse objetivo, né, de trazer essa conexão mais clara, né, e explicar um pouco melhor ali nesse nosso papo. Entender que não é diferente para a indústria do gelo, como a gente já vem comentando aqui, né? A IA se aplica em tudo, então não vai ser diferente, não vai ser menos interessante aplicar nessa indústria, porque é o momento, né? Principalmente em indústrias que não estão olhando para isso, de repente é o momento de você realmente se posicionar e colocar a inteligência artificial no seu negócio. É isso aí. Olha só, o Daniel falou sobre a primeira convenção Ice Summit. A primeira e a maior voltada para o setor do gelo do Brasil, onde vão ter os maiores e melhores do mercado,
a Valvogás, que é a maior indústria de válvulas de aquecimento e refrigeração do Brasil. Vamos estar com o diretor, com o sócio fundador e com o engenheiro Marcos, trazendo tudo sobre válvulas de refrigeração, sua máquina de gelo ou no seu frigorífico, né? De uma forma geral. Vamos ter o nosso amigo Luiz Ador, que vem lá da Argentina, falar tudo sobre sistema de refrigeração industrial e bombas para fluidos na refrigeração industrial. Vamos ter consultoria, o Ronaldo, que esteve aqui no primeiro episódio, vai trazer a gestão ICE, que ele trouxe um pequeno spoiler para você criar uma estrutura de gestão no seu negócio. Eu vou estar falando sobre refrigeração industrial, o processo, o sistema do seu equipamento, manutenção preventiva, corretiva. A Sicredi vai estar presente, trazendo, olha só a importância disso, trazendo o cenário econômico atual. Cara, eu vou parar, vou ser o primeiro da fila para assistir isso, né? Tudo que está acontecendo, a gente ter um palestrante especialista trazendo o cenário econômico atual e uma prospecção para os próximos meses e anos, não tem preço. Quanto você pagaria para estar no lugar desse? E a Coldbras também vai trazer sobre peças, ajustagem, muitas coisas. E os nossos amigos aqui, hoje foi um bate-papo, né? Lá vão trazer muito conteúdo sobre inteligência artificial e vocês vão ter ainda a possibilidade de estarem conversando pessoalmente, né? Entendendo como pode ser aplicado no seu negócio. Isso tudo nos dias 6, 7 e 8 de agosto, está próximo. Aqui em Itajaí, no Hotel Estação 101. Já fica o convite. Entra aí nas nossas páginas aí no Instagram. Você vai ver algum conteúdo, chama, faça sua inscrição, tá certo? Porque já são poucos. E para a gente caminhar para o final, para vocês voltarem lá para Blumenau, né, que não é, agora com o trânsito desse horário, não é tão fácil chegar lá. Umas considerações finais aí, podemos começar pelo Regis, agradecer a presença de vocês, agradecer por terem aceito o convite, em nome de todo o público, agradecer por todo esse conteúdo aí maravilhoso que vocês disponibilizaram pra gente. Eu fiquei ansioso pelo evento, o evento promete. Bom, eu quero agradecer ao Adriano, a equipe toda, por nos receber aqui, é uma honra estar aqui, espero vir mais vezes e aguardo o contato também de todo mundo para poder ajudar, né, nessa empreitada nova. Obrigado. Aproveita, já deixa a tua rede social, a rede social da empresa, pode... O arroba nosso é o Laboratório DIA de Blumenau e o site é o laboratoriodiagenerativa.com.br. Show de bola. Perfeito, agradeço imensamente aí toda a equipe da ICE, tá? E também ao Adriano aqui por essa oportunidade, né? Essa iniciativa que vem sendo tomada, tá? Em disseminar esse conteúdo de diferentes áreas, né? A gente já está no terceiro episódio e você ter essa possibilidade de acompanhar aí diretamente todos esses assuntos. O evento a gente também está bastante ansioso, tá? A gente vai estar tendo esse papo lá, a gente teve essa oportunidade de conversar um pouco mais presencialmente, né, no evento, e eu fico daí reforçando esse convite que você participe, né, e consiga verificar então tudo que a gente tem para mostrar, além de todos os outros palestrantes durante os 3 dias de evento. Perfeito? Muito obrigado. Valeu então, mais uma vez, obrigado. Obrigado. E nos encontramos no ICE Summit então? Com certeza. Pessoal, obrigado aí para você que assistiu até o final esse evento. Lembra, se não se inscreveu até aqui, vai lá, clica, se inscreve no canal ICE Generation, não paga nada, é de graça e você vai ajudar muitas outras pessoas a receberem o conteúdo. Já deixa o joinha e até o nosso próximo episódio do Mundo ICE.